Quinta-feira, 31 de outubro de 1996, aeroporto de Congonhas, em São Paulo. O papatango Mike Romeo Kilo, um Fokker 100 da TAM, se preparava para decolar, mas o seu voo duraria apenas 59 segundos. Senta que lá vem história. Saudações aeronáuticas, tudo bem com vocês? Tudo bem. Só para não perder o ritmo, pessoal, para ajudar o canal, se torne um apoiador clicando no botão aí embaixo, ou então visite a loja do aviõesemusicas.com.br. Assim você ajuda a gente a continuar produzindo esse conteúdo detalhado como esse que a gente vai ver hoje. Hoje a gente vai analisar um dos acidentes que mais marcaram a sociedade brasileira. E acreditem, é meio difícil de falar dele. No dia 31 de outubro de 1996, eu morava próximo a Interlagos e eu vi na TV que um avião da TAM que faria ponte aérea de manhãzinha para o Rio havia caído em Congonhas. Eu gelei, fui para a rua tentar achar um orelhão. Orelhão é telefone público, tá? Porque não tinha telefone em casa. E aí eu liguei para minha irmã para saber como estava meu cunhado, porque ele sempre ia ao Rio pela TAM. Ele não estava a bordo. Mas o que poderia ter feito um avião despencar logo após a decolagem? Vamos ver passo a passo o que aconteceu naquele dia. E se você tem medo de voar, assista o vídeo até o final, que a angústia diminui um pouquinho, tá bom? O Fokker 100 Mike Romeo Kilo, pintado de azul escuro, com a inscrição Number One na fuselagem, taxiou até a pista 17 Romeo do aeroporto de Congonhas, é a pista 17 da direita, que é a pista predominante nesse aeroporto que decola no sentido do Jabaquara, quando o tempo tá bom. Eram 8 horas e 20 minutos da manhã daquela quinta-feira, o popular Dia das Bruxas, que na verdade não tem nada a ver com esse acidente. Os funcionários chamavam o Mike Romeo Kilo de número 1. E ele tinha sido pintado assim em comemoração ao título de melhor companhia aérea regional do mundo, um prêmio que a TAM tinha recebido no ano anterior da revista Air Transport World. Já alinhado na cabeceira, o experiente comandante José Antônio Moreno, de 35 anos de idade e 9.000 horas de voo, sendo 2.400 no Fokker, era acompanhado por seu copiloto, Ricardo Luiz Gomes Martins, de apenas 27 anos, com 4.000 horas de voo, sendo apenas 160 delas no Fokker 100. É provável que ainda estivesse na cabeça deles o briefing recebido anteriormente sobre o Mike Romeo Kilo, que estava com problemas no autothrottle, o sistema automático que comanda as manetes de potência dos motores do avião. Mas nada foi falado no briefing sobre o reverso do motor 2, que apresentava a indicação em trânsito desde o pouso anterior ao voo que eles iam pegar. Essa condição não foi vista nem pela tripulação que tinha acabado de pousar o número 1, nem havia sido percebida pelo comandante Moreno quando eles chegaram no avião. Então, não havia uma indicação real da posição do reversor no painel dos pilotos. Mas, ainda antes de chegar na cabeceira, durante o táxi até a cabeceira da pista, um alarme de nível 2 soou no cockpit. Mas parou em seguida e não chamou a atenção dos tripulantes, nem mesmo para saber do que se tratava aquele alarme. Mas já era alguma coisa relacionado a que o reverso do avião não estava travado. Como a análise de falha desse sistema de reversor era da ordem de 10 elevado a menos 11, o alarme ficaria inibido acima de 80 nós a até 1.000 pés, ou seja, 300 metros de altura. Porque abaixo dessa altura não se deve resolver nenhum problema que ocorra no avião, e sim deve-se voar o avião. A gente já fala dessa análise de falha daqui a pouco para você entender o que significa esse número e por que ela falhou. Este voo matutino da ponte aérea costumava levar muitos executivos ao Rio de Janeiro. E este voo estava com muitos executivos a bordo, executivos de banco.
tinha executivos do Unibanco, do Itaú, do Citibank, do Chase Manhattan, do Banco Santos, entre outros. As decolagens pela pista 17 direita de Congonhas, embora não esteja descrito isso no relatório final do CENIPA, exigem que as aeronaves façam uma curva à esquerda ao atingir 3.100 pés em relação ao nível do mar. Isso para quem está indo para o Rio de Janeiro, né? Como a pista de Congonhas está a 2.588 pés de altura, isso dá o equivalente aí a apenas 156 metros de altura. Ou seja, o avião decola a 156 metros, ele vira à esquerda. A torre chama o número 1 e autoriza a decolagem. Era exatamente 8 horas e 26 minutos da manhã. A torre fala: autorizada a decolagem, vento 060 graus, 6 nós. Após decolagem, 119,8. O que significa isso? Que o tempo estava bom, o vento estava vindo de 60 graus, com apenas 6 nós de intensidade. E que depois da decolagem eles deveriam chamar o controle de saída do aeroporto. Às 8h26 e 2 segundos, o Martins fala, número 2, iniciando. Aí o Moreno pede toga. Toga é o acionamento do botão de aceleração automática para a potência de decolagem. Aos 4 segundos, o Martins fala take off green. Isso indica que está tudo certo para a decolagem. Ainda abaixo de 80 nós, soa um alarme na cabine indicando que um canal do auto-throttle ficou inoperante. E logo em seguida, outro alarme também soa, indicando que o outro canal também ficou inoperante. O auto-throttle ficar inoperante é uma condição GO, ou seja, não precisa interromper a decolagem por causa disso, porque afinal de contas as manetes podem ser comandadas pelos pilotos com as mãos, sem problema. Mas o que estava invisível exatamente neste momento é que o auto-throttle ele caiu fora porque o reversor direito já indicava que não estava travado. Aos 6 segundos, logo após o início da decolagem, o Moreno exclama, ai, o que é? Perguntando sobre esse alarme. E o Martins, que é o copiloto, responde para ele, tá manual, ou seja, o auto-throttle caiu fora. E o Moreno fala aos 10 segundos, o auto-throttle tá fora, tá. Um duplo alarme é ouvido na cabine novamente. O Moreno repete, o auto-throttle tá fora. Eram 15 segundos após o início da decolagem. O copiloto Martins ajusta então as manetes manualmente e informa para o comandante. Thrust check. Isso significava que ambos os motores estavam com potência de decolagem. O avião continua acelerando na pista e ultrapassa os 80 nós, ou 148 km por hora. Aos 32 segundos depois do início da decolagem, o Martins fala V1. O V1 é a velocidade que eles atingiram em que não é mais possível abortar a decolagem. Qualquer problema a partir desta velocidade deve ser tratado em voo acima de 400 pés de altitude. Aos 8 horas, 26 minutos e 34 segundos, a aeronave sai do solo com uma velocidade de 131 nós, que dá uns 242 km por hora, elevando o nariz no ângulo de 10 graus. Neste exato momento, um barulho é sentido e ouvido na cabine. E a manete do motor 2 é violentamente puxada para a condição de marcha lenta, causando uma imediata perda de potência no motor do lado direito. Deixa eu explicar essa parte para não ficar muito confuso daqui para frente. Apesar da análise de falha indicar que seria raríssimo um reversor de motor abrir em voo, ainda assim existe um mecanismo mecânico com um cabo de aço que acopla as conchas do reversor, quando ele abre, à manete de potência. Isso significa que se o reversor abrir, a manete vai ser puxada para a marcha lenta. Isso impede que o motor seja acelerado para frente com a concha do reverso aberta, de maneira anormal. No cockpit não teve nenhuma indicação ou alarme disso que estava acontecendo, porque o avião ainda estava baixo e o alarme fica inibido até 300 metros de altura. A tripulação, que foi pega de surpresa,
e ainda achando que é um problema com o auto throttle na cabeça, tenta trazer essa manete para frente. E às 8 horas 26 e 40 segundos, o voice recorder grava o Martins falando rotate, travou. Ele fala ao mesmo tempo. Rotate é a velocidade em que se eleva o nariz do avião. E na hora que ele fala rotate, ele já fala travou. E ele está se referindo à manete do motor direito. O Martins consegue levar a manete para a posição de aceleração de novo, mas só porque as conchas do reversor se fecharam momentaneamente. O problema ocorre de forma intermitente e eles não sabem o que está acontecendo lá na cabine. E quando ele leva a manete do motor direito para a posição de decolagem, o Martins acabou dando um toque também no motor esquerdo, sem perceber. Isso causou um acréscimo de potência no motor esquerdo, que foi de 1,68 para 1,71 de EPR. EPR é Engine Pressure Ratio. É uma medida de quanto o motor está gerando de potência através de medidas de pressão. Mede pressão na entrada e na saída do compressor e vê o quanto de potência o motor está gerando. Nos próximos 10 segundos, o reversor abre mais 2 vezes. E em cada vez que ela abre, o motor direito, a manete do motor direito é trazida bruscamente para trás e fica lá mecanicamente. A altitude do avião é de só 39 metros. Com a perda de potência no motor direito e as conchas do reverso abertas, isso é como se o avião estivesse freando só do lado direito. O motor esquerdo está acelerando e o motor direito está freando. Então o avião começa a desviar para a direita, ao invés da curva que deveria fazer para a esquerda. O Moreno aplicou o comando de leme e aileron para tentar neutralizar esse movimento do avião. Só que isso aumentou o arrasto do avião. E apesar deles já terem saído do chão, já tinha uma razão positiva de subida, tudo aconteceu de maneira tão rápida que eles nem recolheram o trem de pouso do avião. E isso contribuiu muito para o arrasto do avião e para o avião perder tanta performance após sair do chão. O Martins consegue avançar novamente a manete direita. E provavelmente ele tenta segurar junto com a manete do motor esquerdo. Só que o cabo de aço traz a manete de volta para a marcha lenta. E o pior, dessa vez a mão dele traz junto a manete do motor esquerdo também. Isso faz com que os dois motores fiquem sem potência por 4 segundos no momento mais importante do voo, a decolagem. 44 segundos depois de iniciar a corrida de decolagem, o Moreno fala: desliga lá em cima, o auto throttle, puxa aqui. E o Martins responde: está off, ou seja, está desligado. A velocidade do Fokker começa a cair e atinge 126 nós, 233 km por hora. 10 km por hora a menos do momento em que eles tinham saído do chão. Aos 51 segundos, o Moreno fala: lá em cima, aqui também. Tá falando pro Martins ver se está realmente tudo desligado. E o Martins fala: tá off, tá off. E o Martins empurra mais uma vez a manete do motor direito para frente, com uma força superior a 50 quilos. E o cabo de segurança que impede que o motor seja acelerado se rompe. O último elo que a engenharia tinha colocado de segurança para evitar que um motor com o reverso aberto pudesse ser acelerado vai embora. E quando ele acelerou, o lado direito do Fokker é arrastado mais ainda para trás e a velocidade do avião começa a se reduzir a uma razão de 4 km por hora a cada segundo. Aos 55 segundos depois do início da decolagem, os manches começam a vibrar. Isso é uma indicação para os pilotos de que a aeronave está se aproximando da velocidade de stall, a velocidade em que ocorre a perda de sustentação. É difícil contar essa história porque fico arrepiado, né? Com a aceleração do motor direito e as conchas abertas, a inclinação com a aceleração do motor direito e as conchas abertas, a inclinação do Romeo Kilo já é de 39 graus, asa direita apontando para o sol. Apesar dos esforços do comandante Moreno para manter o equilíbrio do avião,
Com a baixa velocidade, não tem mais nada que possa ser feito. Aos 56 segundos, soa o alarme de GPWS com a informação Don't sink, ou seja, não afunde o nariz do avião. Don't sink. 5 segundos depois disso, ocorre o impacto com o solo. O número 1 cai sobre diversas casas na rua Luiz Orsini de Castro, no bairro do Jabaquara, a aproximadamente 2 quilômetros do aeroporto. 6 tripulantes, 89 passageiros e 4 pessoas em terra perderam a vida. Olá pessoal do Aviões e Músicas, meu nome é Fernando Pamplona, piloto de linha aérea por 35 anos. O Lito me pediu que gravasse um vídeo a respeito do meu amigo Comandante Moreno, do TAM 402. Nós fomos bastante próximos durante o início das nossas carreiras. Entramos juntos na TAM em 87 como copilotos de Bandeirantes. Voamos na base Brasília durante um bom tempo. Ele era mais experiente do que eu, foi promovido na minha frente. E eu tive a oportunidade de ser copiloto dele. Durante esse período de copiloto, tivemos uma situação bastante crítica juntos, decolando de São Miguel do Araguaia, uma cidade onde a pista ficava praticamente no meio da cidade, de terra, curta, um local quente, e durante a corrida de decolagem entrou uma pessoa visivelmente embriagada, no sentido contrário ao nosso deslocamento do avião, e o receio foi grande de haver um choque com essa pessoa, e não só tirar a vida dela, mas também danificar o nosso avião, que estava lotado. O comandante Moreno teve a frieza de completar a potência, puxar o avião, tirar o avião do chão, e aí correu tudo bem. O avião saiu mole e conseguimos superar essa situação ali, mas foi uma situação bastante complicada. Tem uma outra passagem com ele bastante significativa para mim, bastante marcante. No dia do nascimento do meu segundo filho, ele estava lá no hospital junto com outro amigo nosso, exatamente no momento em que minha mulher estava trazendo ao mundo aí o meu filho do meio. Saudade do meu amigo Moreno e da sua tripulação. Como é que uma falha tão quase impossível de acontecer, aconteceu? Para entender, é preciso voltar 6 anos antes, quando a Fokker, que é a fabricante do avião, resolveu fazer uma alteração no sistema de reversor para poder economizar o tempo de uso da bateria de bordo em voo ou em condição de emergência. Em 1990, quando a aeronave tinha sido certificada aqui no Brasil, a configuração elétrica do sistema mantinha esse atuador das conchas do reversor constantemente alimentado no sentido de manter as conchas fechadas com o avião em voo. Essa configuração mantinha a análise de falha do sistema em 10 elevado a menos 11, como a gente falou. Isso é igual a 10 casas depois da vírgula, ou uma chance de acontecer em 100 bilhões de tentativas. A chance de ganhar na Mega Sena é bem maior. É da ordem de 10 elevado a menos 6, ou seja, uma vez em 50 milhões de tentativas. Então, a alimentação para esses atuadores vinha da barra essencial DC do avião. Portanto, se a barra DC essencial falhasse em voo, os reversores não funcionariam depois do pouso sem dar alarme nenhum. A Fokker então decidiu corrigir esse problema através de um boletim de serviço que mudou a alimentação para esses atuadores, a alimentação elétrica, mudou da barra essencial para a barra da bateria. Só que isso causou um efeito colateral. A bateria passou a não atingir o tempo de uso necessário em caso de emergência. E esse é um tempo estritamente definido pelo órgão certificador. Para fazer com que a bateria voltasse ao tempo de uso, a Fokker instalou um novo relay no sistema, chamado Stall Limit Relay, que tirava a energia desses atuadores e só mandava a energia de volta para eles quando houvesse algum comando positivo nesse sentido. Com esse novo relay, ou relé como se chama no Brasil, os atuadores então não eram mais mantidos pressurizados o tempo todo no sentido de manter as conchas fechadas em voo. Só que a análise de falha desse sistema após essa modificação desceu ao nível de acertar na Mega Sena, 10 elevado a menos 6, ou uma chance em 50 milhões. Portanto, não satisfazia os requisitos de aeronavegabilidade do regulamento, tanto da FAR quanto do RBH 25.1309. Resumindo, com esse nível de falha, o avião não poderia estar voando. O caos após o acidente tinha tomado conta do bairro do Jabaquara. A explosão do avião na queda e o combustível que escorreu das asas
fez com que a rua ficasse em chamas por mais de 200 metros. A energia elétrica e a água do bairro tinham sido cortadas e as imagens mostradas pela TV causavam comoção. E começaram diversas especulações, como o ato heróico do piloto em desviar de uma escola, coisa que nunca aconteceu. A polícia, os bombeiros, voluntários, todos tentavam ajudar, mas ao mesmo tempo não preservavam a cena do acidente para que o pessoal da investigação pudesse trabalhar da maneira mais correta. Não tinha coordenação, não havia um centro de crise. Do seu lado, a TAM montou uma recepção aos parentes das vítimas em um hotel. Foi acusado de insensibilidade por querer fechar acordos antes mesmo de saber as causas do acidente. Houve uma grande pressão popular sobre o CENIPA, até com processos judiciais para liberar o relatório final em apenas 3 meses, que é uma coisa impensável para qualquer lugar do mundo. O máximo que se consegue em 3 meses é um relatório preliminar e olhe lá. Houve pressão até pela queda do ministro da Aeronáutica por não liberar um relatório final. A polícia, por sua vez, não conseguia fazer a investigação do seu lado por falta de expertise em investigação de acidente aeronáutico. E o CENIPA não trabalha com apuração de responsabilidade. Então, os familiares que precisavam desse relatório para poder acionar a justiça ficaram de mãos amarradas, além do sofrimento de perda de parentes, ainda não consegui fazer nada e não sabia se aceitava acordo da TAM ou se não aceitava. Uma situação bastante delicada. Esse acidente foi um aprendizado para a sociedade na época, para eles poderem entender como funciona a investigação de um acidente aéreo de verdade. Para vocês terem uma ideia do quão caótico foi esse episódio, fiscais da Prefeitura de São Paulo notificaram os moradores da rua que tiveram as casas destruídas pela queda do avião que eles tinham 10 dias para consertar as casas, senão seriam multados pela Prefeitura. Quando o prefeito da época, que era o Paulo Maluf, ficou sabendo, exonerou os secretários, fiscais, todo mundo que cometeu esse ato totalmente sem noção de nada. Esse foi um acidente muito triste, de aprendizado muito dolorido. Eu vou falar das recomendações e dos fatores que contribuíram. E como vai ser frisado nessas recomendações, a não tomada de ações em um avião abaixo de 400 pés de altitude. Eu quero que vocês entendam que se nenhuma ação tivesse sido tomada pelos pilotos quando aconteceu o problema, o avião teria atingido a altitude requerida para possivelmente indicar o problema e ter os alarmes. Mas não se pode culpar os pilotos por causa disso, dado que psicologicamente eles tinham a informação anterior do problema no autothrottle do avião. Pois bem, além do relatório indicar a ilegalidade da aeronavegabilidade do Fokker 100 depois das modificações da fábrica, considerou os seguintes fatores contribuintes para o acidente. O aspecto psicológico dos pilotos contribuiu. A falta de procedimentos e informações contribuiu para o não reconhecimento da anormalidade. A ocorrência de avisos antes dos 80 nós, de falhas do autothrottle e a falta de avisos específicos de abertura do reverso reforçaram nos tripulantes a crença de que eles tinham uma falha de autothrottle e não de abertura de reversor. A deficiência do projeto contribuiu. A inspeção externa contribuiu, porque não existia uma condição de verificar se a segunda trava do reverso estava aberta ou não durante a inspeção externa. A tomada de ação pelos tripulantes para tentar corrigir o problema abaixo dos 400 pés contribuiu. Doutrinariamente, qualquer ação de uma tripulação frente a qualquer anormalidade no ambiente da cabine de comandos de voo abaixo de 400 pés é não recomendável. Então a tripulação tentou gerenciar o controle da aeronave abaixo dos 400 pés em virtude da grande perda de energia. Estavam com baixa velocidade e razão de subida para o prosseguimento da subida e com acentuado ângulo de ataque. Então é como eu já falei, não dá para culpar os pilotos por isso. Foram feitas diversas recomendações de melhorias ao órgão regulador da Holanda, à Fokker, ao CTA, à TAM, ao próprio CENIPA, a Grumman, que era fabricante do relé que falhou, e até o DAC, que era o órgão regulador da época. Como essas mudanças solicitadas e esses puxões de orelha são muito extensos,
Eu deixo o link aí embaixo para quem quiser ler o relatório final desse acidente. Eu vou apenas mencionar em relação à TAM o que foi solicitado para a TAM fazer. Alterar o livro de bordo do avião para melhorar o registro das panes que ocorriam na aviação, né? De modo que cada folha fosse destacada a cada trânsito, ficando uma cópia na base que executou o retorno da aeronave ao voo. Porque houve um problema no motor e não se sabe se isso foi reportado ou não, porque sumiu a folha do livro de bordo. A engenharia da empresa deveria desenvolver um programa em conjunto com o fabricante com o objetivo de listar todas as situações de falhas básicas que aceitam reset, analisar profundamente cada caso e elaborar um programa de treinamento para o grupo de voo, ou seja, os tripulantes, com a finalidade de mudar o ambiente formado em razão da operação de aeronaves extremamente computadorizadas, onde as panes que aceitam reset não precisam de lançamento no livro de bordo. A TAM também deveria dar uma maior ênfase aos treinamentos realizados nos simuladores de voo com relação à abertura do reverso nas diversas fases do voo. E nos treinamentos iniciais e revalidações dos pilotos, enfatizar a importância de não tomar decisões ou ações abaixo dos 400 pés de altitude. E que também deveria ser incluído no treinamento teórico e no simulador procedimentos para o caso de retardo não comandado de uma das manetes de potência durante as fases de decolagem e subida. E também fala que deveria ser aprimorado o CRM, que é o Cockpit Resource Management, que a gente fala bastante aqui, né? Ou Crew Resource Management, para todos os tripulantes da empresa. E assim a gente chega ao final dessa história bastante triste, que é o acidente do Fokker 100 da TAM em Congonhas. Todas essas medidas que o relatório final trata foram tomadas pelas empresas e pelos envolvidos. Ocorreu uma nova modificação no Fokker 100, que voltou a ter aquele nível de análise de falha anterior de uma falha a cada 100 bilhões, para voltar a ser aeronavegável. A maioria das fotos que vocês viram nesse vídeo foram tiradas do site Desastres Aéreos e do site do Jorge Tadeu, um jornalista que morava na mesma rua em que caiu o Fokker e que teve, além da casa destruída, não completamente, mas uma grande parte, teve a vida completamente afetada por esse acidente. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer essa história, não gostar do acidente, mas gostar de conhecer a história. Então, deixem um like se gostaram, compartilhem para quem não conheceu essa história aí dos anos 90 no Brasil. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Um grande abraço e até o próximo voo!